Fala, minha gente, muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso projeto EBD, né? Aqui é a nossa playlist semanal, que nós comentamos as lições da revista Betel Dominical, né? Adotada aqui pela Igreja Assembleia de Deus, que temos muito a agradecer à nossa igreja, aos nossos pastores, né? Pastor Clóvis Afonso da Costa Júnior, sua esposa, pastora Jaqueline, que desde quando a gente teve a ideia, né, de fazer esses comentários, eles apoiaram e levaram também para o canal da igreja, né? Então você que nos assiste, acompanha aqui no meu canal pessoal, na descrição tem o link, né, do canal da igreja, do Instagram da igreja. Então vai lá, conhece mais o nosso trabalho, se inscreva no canal da igreja, siga o Instagram da igreja para você ver ali a programação, os eventos, né? E já fica desde já, né, o convite para você participar da escola bíblica aos domingos, às 8h30 da manhã, os culto público domingo às 19h30, né? Será um prazer e certamente o Senhor tem uma bênção para a sua vida, né? Caso você não seja membro aí do nosso ministério. E a todos os nossos irmãos aqui, né? Membros aqui do nosso ministério. Muito obrigado, seja mais uma vez muito bem-vindo. Também quero agradecer aqui a missionária Carla, que é a superintendente da Escola Bíblica. Né? Fica aqui o nosso muito obrigado pelo apoio, pelo incentivo de sempre, tá? Muito bem. Então hoje vamos comentar a lição 5 do dia 30 de janeiro, né, do próximo domingo, a lei da responsabilidade pessoal. Bom, antes da gente seguir, né, como toda semana vocês estão acostumados, eu gravar junto com a minha esposa, vou mais uma vez pedir desculpa pela ausência dela, né, minha esposa está em início de gravidez, então ela está se sentindo muito mal e tal, ela não estava bem, né, tanto que eu estou gravando isso aqui no final da tarde, né, da quarta-feira já para postar, que a gente ficou esperando para ver se ela se sentia melhor, e ela não está se sentindo bem, então eu peço desculpas pela ausência dela, né, por uma boa causa, né, ela está grávida, né, início de gravidez, então está indisposta, então ela não quis gravar, tá? Peço desculpas a todos, né, vamos torcer semana que vem ela estando melhor, ela grava aqui comigo, beleza? Então vamos lá. A lei da responsabilidade pessoal. O texto áureo está em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Lembrando que nós estamos estudando o livro de Ezequiel, suas profecias, o ensino. Já vimos, né, a relação do juízo do Senhor ali sobre o povo, como que o Senhor trata. Vou destacar aqui, né, que o Senhor trata a execução do juízo, mas a promessa da redenção, a gente tem que ter sempre isso em mente, né? E hoje nós vamos tratar da responsabilidade pessoal de cada um, né? Dentro desse processo aí, né, de ação do Senhor. Amém? Então vamos lá. O texto áureo diz assim: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Olha o que a verdade aplicada nos traz, né, da revista. Deus deseja a salvação de todos, porém cada ser humano tem a responsabilidade de se arrepender para que seja salvo. Gente, esse texto aqui, né, talvez alguns vão se perguntar assim, mas e a maldição hereditária lá de Êxodo capítulo 20, né? Olha só o que diz, Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6. Não adorarás, nem lhes darás culto. Né? O mandamento anterior é o não farás para ti imagem de escultura. Né? Êxodo 20 está ali os 10 mandamentos. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Então tenha em mente o seguinte, quando Ezequiel traz esse texto que o Espírito Santo leva ele a falar dessa maneira, não é que ele está sendo contraditório ao que está escrito em Êxodo, né, ali pela pena de Moisés. Não tem nada de contradição. Ele apenas traz, então, a modulação, a compreensão dessa questão do Senhor visitar a maldade dos pais nos filhos. Na verdade, esse visitar a maldade não é que o Senhor vai julgar o filho de acordo com os erros dos pais, mas existe uma tendência psicológica do filho imitar os pais, né? Então existe uma questão que toda a humanidade está debaixo do pecado, debaixo do juízo, né? Então o pecado do pai, a tendência é que ele seja imitado pelos filhos, ok? Não necessariamente será, mas pode ser, né? E também o seguinte, né?
o pai que serve a Deus, é o que está no versículo 6, faço misericórdia, e ele efetivamente, submisso a Deus, transmite o temor do Senhor, ensina, a tendência é que o filho também receba a bênção do Senhor. Tá? Então é só essa questão de tendência. Agora, o texto em Ezequiel que nós acabamos de ler, ele já fala exatamente da responsabilidade mediante a salvação. Salvação na Bíblia é pessoal. Tá? O pai não pode salvar os filhos, nem os filhos salvar o pai. Sequer o marido ou a esposa. Paulo deixa isso claro quando ele fala do relacionamento conjugal. Né? Não há essa extensão de salvação por parentesco, né? Por relação genética. Não tem. Né? Não existe isso. Né? Então, cada um é responsável por si perante o Senhor. Ok? Muito bem. Tendo feito, né, esse esclarecimento, vamos então para o primeiro tópico, a responsabilidade pessoal de cada um. Né? E aí ele começa dizendo sobre a tendência humana de transferir responsabilidade. E o comentarista ele lembra que desde o Gênesis, né, Adão e Eva tentaram transferir essa responsabilidade. O Senhor chamou a atenção de Adão e falou, olha, foi Eva que me deu do fruto. Chamou a atenção de Eva, olha, foi a serpente. Né? E aí é importante, olha só o que ele diz, que nós vemos a tendência, né, de transferirmos, sempre olhar a atitude do outro, mas é importante entender o seguinte, que efetivamente pode haver fatores externos que influenciem nossas decisões, nossas atitudes. Contudo, sempre somos responsáveis pelas nossas escolhas. Né? Um discurso muito comum hoje, né, é do criminoso, né, que viveu em meio àquela violência toda e ele não pode ser condenado por isso. Isso não existe. Tá? Isso não existe. A escolha é sempre de cada um. E assim é o pecado. Tá? Assim é o pecado. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Lá em Gênesis capítulo 4, se não me engano, o Senhor fala com Caim, Caim, o teu pecado é contra ti, cabe a você dominá-lo. Portanto, por mais que tenha inúmeras circunstâncias à nossa volta, nós somos responsáveis. O comentarista ele usa a seguinte expressão: somos agentes portadores responsáveis da imagem de Deus. Olha que interessante. Ou seja, o nosso dever, a nossa obrigação, a nossa responsabilidade moral vem exatamente da nossa imagem e semelhança de Deus. Nós temos capacidade de escolha, nós temos uma certa capacidade de discernimento. Ok? Então, sempre somos responsáveis pelas nossas escolhas. Ok? Muito bem. E em seguida, ele vai falar exatamente isso, 1.2, dessa capacidade de escolha. Então não adianta eu querer transferir a minha culpa, porque ela é pessoal, assim como a salvação é pessoal, a culpa também é pessoal. Né? Ele vai até dizer assim, o ser humano possui a faculdade intelectual e volitiva que lhe permite raciocinar, pensar, decidir. Meio redundante, mas enfim, ele só quis enfatizar, né? Evidentemente que o pecado também atingiu esta capacidade humana. Porém, a Bíblia revela que a pessoa não perdeu de todo essa faculdade. Ou seja, embora esteja manchado pelo pecado e o homem morto em seus delitos e pecados, ele realmente não enxerga a gravidade do pecado, ele tem uma capacidade de saber o que é certo e o que é errado. Entenderam? Tudo bem que ele não tem a capacidade de se auto-salvar. Isso é verdade. Okay? A nossa escolha para a salvação ela passa a partir do momento que nós somos alcançados pela graça. Né? Não é simplesmente isso. Mas aqui a responsabilidade é daquele que já é salvo. Tá? Nós estamos tratando da responsabilidade daquele que já é salvo. Daquele que entendeu ou pelo menos tem conhecimento de que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, que há um Deus santo, que revelou o seu caráter nas Escrituras, e que eu tenho a responsabilidade moral de me submeter a esse Deus santo, de me submeter aos seus mandamentos, ok? Então nós estamos falando da responsabilidade daquele que já é salvo, tá bom? É interessante, eu estou lendo um livro com o pessoal aqui da igreja, né? O Diácono Marcos, quem é do ministério aí conhece, né? Pode procurar e participar, né? Ele faz um clube de leitura com a gente e ele indicou o livro
o que é uma igreja saudável, do Mark Dever. Mark Dever, né? E ele fala que a diferença entre o salvo e o não salvo não é o pecar e o não pecar. É porque o salvo também vai falhar, né? Mas o salvo, ele peca, mas ele permanece do lado de Deus. Ele sabe que pecou e vai suplicar a Deus que o ajude a se santificar. Que o ensine o bom caminho, como fez Davi no Salmo 51. Né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto. Né? E aí, o não salvo, ele fica do lado do pecado. Ele até conhece Deus, mas ele tem prazer em pecar, ele quer permanecer no pecado. Ele abraça o pecado, ele não quer sair dali. Né? Essa é a diferença do salvo e do não salvo. Né? Interessante essa colocação dele, eu achei bem interessante. Em seguida, no 1.3, ele vai dizer o seguinte: a culpa coletiva não exclui a culpa individual. Ou seja, o fato de outras pessoas fazerem a mesma coisa, terem a mesma postura, pensarem assim, não exclui a responsabilidade pessoal. Ah, mas todo mundo faz isso. Ah, todo mundo fala assim. Todo mundo usa esse tipo de roupa. Todo mundo está fazendo. Mas a sua responsabilidade ela é pessoal. Você quer um ponto polêmico? Vamos pegar um ponto polêmico para eu tentar explicar aqui para você. Ah, porque todo mundo faz tatuagem. Beleza, todo mundo faz tatuagem. Ok, a nossa igreja ela tem uma certa resistência com isso. Tá tudo certo. Agora, algo que mesmo irmãos reformados que defendem que não é pecado nem nada e tal, tá tudo certo, eles vão concordar comigo que se você faz uma tatuagem por rebeldia, por desobediência a seus pais, se você faz para afrontar o ministério, se você faz para afrontar a igreja, você está em pecado, porque você está desobedecendo a orientação de Paulo na carta aos Romanos, né? Como é que é? A fé que tem para ti, mas se tem dúvida já está condenado, né? Vós que sois fortes, suporteis a fraqueza dos fracos. Eu não vou entrar no mérito aqui, quem é fraco, quem é forte ali não, tá? Mas ali em Romanos capítulo 14, isso que eu citei é Romanos 14. Mas é que você precisa buscar o bem do outro e não o seu próprio bem, né? Então se você faz com o intuito de mostrar que você é mais conhecedor da palavra, é mais espiritual e não está preso a tradições, você está em pecado. Isso aí qualquer um vai concordar comigo. Porque você está ferindo o princípio de agir com amor pelo seu próximo. Entendeu? Então, todo mundo faz. Mas por que você está fazendo? A responsabilidade ela é sempre pessoal. Ela é sempre pessoal. Entenderam? Então, se eu faço algo por vaidade na minha posição de professor e escandalizo, eu sou responsável por isso. E aí, o que eu preciso deixar aqui para vocês é o seguinte: é a nossa postura que conta. É o meu comportamento diante do Senhor. Entendeu? Então, mesmo que a conduta seja ali normal, a minha postura diante daquilo é relevante. E o Senhor olha para isso. Ok? Então, o erro coletivo, a normalização do erro, não justifica que eu participe daquele erro. Tá bom? Muito bem. Aí vai para o segundo tópico, a responsabilidade de ser diferente. Olha que interessante. Ele usa a seguinte expressão: olha, um passado pecaminoso ou justo de uma família não significa que automaticamente a geração seguinte irá vivenciar a mesma realidade. É o que eu falava lá no começo, né? Que eu fazia aquela relação lá com a maldição hereditária. Tá? No 2.1, ele vai dizer o exemplo de 4 gerações de reis de Judá. Ele vai usar o exemplo ali que houve reis bons e reis ruins, né? Ou seja, alguns reis seguiram os passos dos pais, outros não. Inclusive, tem reis, eu não vou me lembrar aqui agora se é Josafá
acho que é Josafá, e fala assim, olha, e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, como fez seu pai Davi. Olha que interessante. Ele não é filho direto de Davi, ele é descendente de Davi, mas ele não é filho direto de Davi, né? Mas ali é duas coisas, né? Uma que é a questão da hereditariedade. Então, por exemplo, Jesus, filho de Davi, né? Então, só de ser hereditário, filhos de Abraão, né? Tem essa questão hereditária. E também o fato de que era ali na escala o rei que tinha sido fiel a Deus, né? Então, você tem ali uma geração de reis desobedientes, então ele compara a obediência dele a Davi. Então, perceba que a geração, a hereditariedade não pode ser determinante. Então, se você tem maus exemplos, más influências na sua família, isso não justifica você viver pecaminosamente. Esse é o ponto. Você tem a responsabilidade de obedecer a Deus uma vez que você conhece a palavra de Deus. Amém? Muito bem. 2.2. O valor da conversão. Olha que interessante. O comentarista usa a seguinte expressão: converter no hebraico é um termo usado para expressar, entre outros significados, mudança de reações, atitudes e sentimentos. Né? E no grego é a mesma coisa, vai usar metanoia. Né? Metanoia é mudança da mente. Né? E realmente a conversão ela tem que se dar uma mudança completa, tá? De sentimentos, de pensamento e de atitude. Né? Já comentei isso aqui, que a fé ela afeta o nosso intelecto, as nossas emoções e os nossos sentimentos. Tá, perdão, emoção e sentimento é a mesma coisa, né? E a nossa atitude, tá? Então é uma mudança por inteiro, ok? A fé, a conversão é uma mudança na nossa percepção de mundo, na nossa visão da realidade, no nosso relacionamento com a realidade, ok? Então a conversão ela é necessária. De novo, tudo isso que a gente está falando de responsabilidade, nós estamos falando para aquele que já é convertido, ok? É óbvio que, Marcelo, mas tem falsos convertidos. Óbvio. Tem pessoas que estão na igreja, obedecem às instruções só para fazer média, para se mostrar para os irmãos, para se mostrar para o ministério, para alçar algum cargo e assim por diante. Né? Esses aí o Senhor vai tratar, não cabe a nós ficar aqui falando. Mas nós estamos falando da responsabilidade pessoal daqueles que já são salvos, ok? E esses conhecem a palavra de Deus e serão cobrados na sua responsabilidade. E nós obedecemos não por um peso, não por, ai, nossa, eu tenho que fazer isso, ai, eu tenho que deixar de fazer aquilo, não, só porque eu sou crente, só porque eu vou na igreja e tal. Não, aquele que é convertido, ele ama. Ele ama aquele que o amou primeiro. Ou seja, nós amamos ao Senhor que nos amou primeiro, entregando Jesus na cruz do Calvário. Amém? Muito bem, vamos seguir então. 2.3. A relevância da resposta humana para Deus. Olha só o que o comentarista diz. Tal postura do povo também era realidade no tempo de Ezequiel. O caminho do Senhor não é direito, além de acharem que estavam sofrendo injustamente. Olha que interessante. Aquele povo, ao invés de reconhecer o seu pecado, eles questionavam Deus. Diziam, olha, nós estamos sofrendo injustamente. Nós somos filhos da aliança. Nós temos direito. É o que Paulo vai tratar como nominalismo, né? É claro que assim, os estudiosos, né, falam de nominalismo. Eram aquelas pessoas que diziam, olha, nós somos descendentes de Abraão, temos direito. Em vez de reconhecer a própria falha moral. Nós não podemos agir dessa maneira. A resposta pessoal para a ação de Deus precisa ser, ó Deus, tenha misericórdia de mim. Sou pobre e necessitado. Essa é a grande resposta à ação salvadora de Deus. Nós nos submetemos falando, Senhor, tem misericórdia. Amém? Terceiro ponto. Deus quer que todos sejam salvos. É claro que aqui nós sabemos que há a posição dos nossos irmãos calvinistas, né, que entendem que não, a salvação é só para alguns eleitos. Nós não entendemos assim, tá? Nós seguimos a ideia de que o Senhor, existem textos, né, de Paulo para Timóteo que fala que Deus quer salvar a todos. Em 1 Pedro capítulo 3 diz, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Ok? Quando fala que Deus amou o mundo, aquele mundo ali é a completude, né? Até os nossos irmãos calvinistas aceitam isso. O mundo está falando de toda a humanidade, ok? Então nós seguimos a postura de que sim, Deus deseja salvar a todos, ok? Muito bem.
E aí no primeiro tópico ele fala, olha, o desejo de Deus em salvar não anula o juízo. Isso é interessante. A mensagem que proclama vida para o crente é a mesma que proclama condenação para o desobediente. É a espada de dois fios, né? É a espada de dois gumes que penetra na divisão da alma. Ela é apta para discernir todos os intentos. Ela é apta para discernir as intenções do coração. Ela traz a vida e a redenção, mas ela também traz o juízo. Tá? O Deus a quem servimos é um Deus justo e ao mesmo tempo amoroso. Ok? O amor de Deus se manifesta também na condenação. Eu acho que eu já falei aqui. Se eu não falei, que eu falei no Carregando a Cruz, que eu coloco no meu canal toda terça-feira. Né? O amor de Deus se manifesta na condenação, porque um Deus amoroso precisa condenar aquilo que é pecaminoso. Ok? 3.2. Cada um é responsável por seus atos diante de Deus. Tal certeza deve despertar em cada discípulo de Cristo um autoexame, sempre à luz da palavra de Deus. É a palavra, não é o seu achismo que vai determinar as coisas, aí, o que está errado, o que não está. É conhecer a palavra, é conhecer os ensinos, é conhecer os mandamentos, os princípios do Senhor, que vai determinar o que está certo e o que está errado. Por isso que Paulo fala, Paulo não, Davi, né? Sonda-me e vê se há algum caminho mau em mim. Então nós precisamos todos os dias pedir ao Senhor, Senhor, mostra aquilo que está errado, transforma, me dê um coração puro, renova o espírito reto, a mesma oração de Davi. Por fim, 3.3, a palavra de Deus como referência segura. O comentarista diz, nossa segurança está na palavra de Deus e não em achismos humanos ou naquilo que a maioria diz. É o que eu acabei de falar. Tá? Se a palavra de Deus é o gabarito para saber em que eu estou errado, ela também é a firmeza, a firme doutrina que garante a minha salvação, não pelo meu mérito, mas pelo sacrifício do meu Salvador na cruz do Calvário. Amém? Confiando nele, confessando as minhas falhas, me curvando a ele, e que eu tenha certeza de que ele sofreu o juízo por mim. Então eu serei participante da sua herança de vida eterna. Amém? A conclusão diz assim: é preciso que perseveremos nos caminhos do Senhor e nos submetamos ao que Deus revelou nas Escrituras e anunciemos a todos para que aproveitem as oportunidades que Ele, em sua graça, tem proporcionado ao ser humano. Amém? Que Deus abençoe, que você seja participante dessa salvação, submisso ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que Ele possa cada dia conduzir a sua vida para a salvação eterna. Que Deus abençoe, até a próxima, um grande abraço.